Thiago Mendes é o mais novo reforço do Vasco da Gama. Após uma tarde de reunião entre o staff do jogador e a diretoria Cruz-Maltino, o martelo foi batido e o Vasco tem o seu primeiro reforço da janela de transferências. Tudo isso você verá aqui neste vídeo do canal Bastidores do Gigante Vasco. Então, você aí que está chegando pela primeira vez ao canal, é claro, venho pedir a sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do nosso conteúdo. Eu sou o Lucas, já tenho, né, o canal do Gigante Vasco, que é um dos maiores canais de YouTube do Vasco aqui. E agora temos esse novo canal, que é um canal de cortes, de bastidores e de notícias rápidas, plantões, e chegou a hora de a gente, através aqui do canal, trazer essa grande notícia. Então já se inscreva, deixe também o seu like para ajudar no compartilhamento desse vídeo. Mas vamos embora, que é um vídeo rapidinho aqui para você nesta quinta-feira, né? O Vasco ainda não anunciou, mas fechou a contratação do volante de 33 anos de idade, Thiago Mendes. Thiago Mendes é um jogador com muito destaque, né, no cenário do futebol europeu. Ele iniciou a sua carreira no Goiás, é um cria das categorias de base do Esmeraldino, iniciou já a sua carreira muito bem, inclusive aqui no futebol brasileiro, tendo grande destaque nas primeiras temporadas vestindo a camisa do Goiás, destaque esse que o fez chegar logo ao São Paulo na temporada de 2015. Desde o primeiro momento no Clube Paulista, ele já se destacou, ganhou a vaga de titular e jamais saiu, tá? Foram 3 temporadas no São Paulo, entre os anos de 2015 a 2017, e logo após esse destaque ele chegou ao Lille da França, numa mega venda, né? São Paulo vende o Thiago Mendes ao Lille pelo valor de 9 milhões de euros à época, né? Trazendo para nossa moeda hoje, nesse momento, 9 milhões de euros seriam quase 70 milhões de reais. Thiago Mendes passa 2 temporadas como titular absoluto no Lille e logo após esse destaque ele chega ao Lyon da França, onde passa 4 anos, à época uma venda no valor de 22 milhões de reais, uma das maiores vendas aí da história do futebol francês, né? 22 milhões de reais hoje, né? Trazendo para nossa moeda um valor quase próximo a 150 milhões de reais. Ele passa 4 temporadas no Lyon, se destacando, jogando muito a bola, brilhando, sendo uma das principais peças, né, do setor de meio-campo do clube francês. Após, entretanto, 4 temporadas, o seu contrato termina com o Lyon, onde ele tinha, à época, 31 anos de idade e vai para o futebol do Catar. Está há 2 temporadas atuando no Al Rayyan e após o término do seu contrato, que se deu neste último dia 30 de junho, ele fechou com o nosso Vasco da Gama. Thiago Mendes chega livre ao mercado, né, ao nosso Vascão, por isso houve essa demora na contratação do jogador e essa reunião hoje, que aconteceu na tarde desta quinta, foi fundamental para selar o negócio. Na reunião, o Vasco fechou as tratativas, negociando a questão das luvas, né, e do tempo de contrato com o jogador, além também da questão salarial. Uma reunião com os representantes do jogador e, é claro, né, alguns dirigentes do Vasco da Gama. Dentre eles houve a presença do diretor executivo Admar Lopes, que foi uma peça essencial para a chegada de Thiago Mendes. Thiago Mendes deve assinar um contrato com o Vasco até o final de 2027. Essa é a expectativa. Caso não seja até esse contrato até o final de 27, deve ser um contrato até o final de 26, um ano e meio com metas a serem batidas no contrato e uma renovação automática, aí sim, até o final de 2027. Um salário aí na casa de 1 milhão de reais, que com as luvas pode chegar aí a 1 milhão e meio de reais por mês, né? Thiago Mendes é considerado um reforço de peso para esse setor de meio-campo do Vasco, um pedido especial do técnico Fernando Diniz, que não pediu especificamente o Thiago Mendes, pediu ao diretor executivo Admar Lopes a contratação de um primeiro volante, e pelo fato de Admar Lopes no Lille, né, ter trabalhado com o Thiago Mendes e já conhecer o jogador, foi um nome indicado pelo próprio diretor executivo ao técnico Fernando Diniz, que de forma imediata aceitou, né, o nome e pediu para as negociações serem tocadas, né? Inclusive o próprio Thiago Mendes foi uma das primeiras contratações de Admar Lopes trabalhando no clube francês Lille. O Admar Lopes chega ao Lille no ano de 2017, após uma passagem pelo Mônaco da França, e ele monta o elenco do Lille desta temporada de 2017-2018. Uma das principais peças de Admar Lopes naquele elenco montado foi o próprio Thiago Mendes. Então, é um volante que ele já conhece, sabe da qualidade, e ao saber que Thiago Mendes estaria ficando livre no mercado, ele parou tudo que tinha para fazer e foi atrás da contratação desse volante e deu certo. É o primeiro nome que chega aí ao Vasco da Gama nesta era
Admar Lopes. Thiago Mendes, que é um primeiro volante, um camisa 5, mas que tem qualidade, né, para trabalhar e jogar como um camisa 8, e também tem aí a possibilidade até de ser utilizado como um zagueiro. Ele em vários momentos durante sua carreira atuou como esse 8 e atuou também como um zagueiro nessa linha defensiva. É um jogador bem no estilo Fernando Diniz. Fernando Diniz gosta, né, de ter esse atleta polivalente dentro do grupo. Com relação a uma questão que preocupa muito o torcedor vascaíno, eu acho que é inegável a questão técnica do Thiago Mendes. É um jogador diferenciado, é um jogador de nível europeu, um jogador que brilhou no futebol francês, mas a grande dúvida com relação ao atleta é a parte física. E eu venho aqui até trazer a você. O Thiago Mendes é um jogador que não tem problemas físicos. O Thiago Mendes, desde quando saiu do futebol brasileiro, ele só teve 4 lesões durante todos esses últimos anos. Entretanto, a última lesão do Thiago Mendes foi uma lesão bem chata, né? Ele chegou ao Catar numa venda milionária, ele foi vendido, né, pelo Lille ao Catar, ao Al Rayyan do Catar, melhor dizendo, pelo valor de 27 milhões de reais, e não pelo Lille, mas sim pelo Lyon. Ele, sob o comando do técnico português Leonardo Jardim, inclusive no Catar, chegou para ser titular absoluto desse setor de meio campo. Leonardo Jardim, que hoje é o técnico do Cruzeiro, inclusive, né? Ele chegou com muita moral. Na primeira temporada participou aí da reta final da campanha, que culminou no vice-campeonato da Liga do Futebol do Catar, mas ele infelizmente teve essa sequência interrompida na temporada passada por uma grave lesão sofrida, tá? Ele sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, o que deixou ele de fora praticamente assim por toda a temporada, né, 24-25. Ele voltou apenas em fevereiro desse ano para a temporada. Foram aproximadamente 4 meses de recuperação, mais de 120 dias longe dos gramados. Então ele teve de fato pouca minutagem. Na temporada em que ele chegou ao Arraian 23-24 foram 20 jogos, 18 como titular, e na temporada agora 24-25, 11 partidas, né? Porque durante o meio da temporada ele foi interrompido por conta dessa grave lesão. Mas é um jogador que não costuma se lesionar. O Vasco, é claro, né, tá tomando todas as precauções possíveis antes de fechar com esse jogador, mas se tivermos um Thiago Mendes chegando ao Vasco da Gama completamente recuperado da lesão que sofreu, a gente tem um baita jogador para o nosso setor de meio campo. A gente tem um baita primeiro volante, um atleta que é ídolo no futebol francês, um dos grandes nomes, né, do Lyon aí durante os anos de 2019 a 2023. Ele é um grande nome, cara. É um nome que chega realmente para suprir uma carência num setor hoje de meio campo do Vasco da Gama que é muito carente. Muito se fala do Hugo Moura, mas o Hugo Moura é o primeiro volante. Eu até estava conversando com um amigo, né? E aí aqui abrindo um pouco. Um amigo Uber que eu peguei, tava trocando uma ideia. E a gente tava falando exatamente sobre essa situação do Hugo Moura. O Hugo Moura é um primeiro volante? É. Eu acho o Hugo Moura ruim? Não. Mas o Hugo Moura é um atleta que não passa tanta confiança. O Hugo Moura já entregou contra o Atlético, o Hugo Moura já entregou contra o São Paulo, o Hugo Moura já entregou contra o Flamengo. O Hugo Moura pode entregar a qualquer momento. Então o Vasco precisava de um jogador de confiança para essa posição de primeiro volante. E o Thiago Mendes é esse jogador. É um jogador com cancha, experiência. E se a gente parar para pensar, a linha defensiva do Vasco é uma linha defensiva muito jovem e inexperiente. Lucas Piton não é um jogador experiente. O Paulo Henrique não é um jogador experiente. O João Vitor não é um jogador experiente. O Lucas Freitas não é um jogador experiente. Eu não estou falando de jogador ruim. Estou falando de jogador inexperiente, que não tem bagagem, não tem carreira para sustentar uma linha defensiva. Então essa chegada do Thiago Mendes, com toda a certeza do mundo, por toda essa experiência que ele tem, vai trazer uma grande segurança para esse sistema defensivo do nosso Cruz Maltino. O Vasco tem um baita primeiro volante, um jogador que foi procurado por Atlético Mineiro, por São Paulo, nesta janela de transferências, mas que preferiu fechar com o nosso Cruz Maltino. Se foi por condições financeiras ou não, eu tô falando que ele preferiu. E de fato, o desejo do Thiago Mendes foi jogar no Vasco da Gama. A situação do técnico Fernando Diniz influenciou positivamente, o caso Felipe Coutinho influenciou positivamente e também, é claro, o diretor executivo Admar Lopes foi uma peça importantíssima para fechar a negociação. Gostou da chegada do Thiago Mendes? Deixa a sua opinião aí, é claro, nos comentários, amigo vascaíno. Este, né, foi o nosso vídeo do canal Bastidores do Gigante Vasco. Peço aí a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, que é de suma importância para o crescimento aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante, canal Bastidores do Gigante Vasco cada vez maior. Show? E ó, lá no canal do Gigante Vasco tem vídeo também, tá? Vou colocar o link aqui na descrição do Boa Noite Gigante que saiu. Felizmente saiu antes, né, dessa informação com relação ao Thiago, mas também tá recheado de informações para você. Eu fico por aqui e conto aí com a sua ajuda. Fui!